daqui a nada vou ao presidente do Presidente da República. E quero que vocês façam análise hoje. Porque hoje há famílias, há casas que não terão seus filhos a passar o dia da família com eles. Alguns perderam a vida, alguns estão na cadeia. Alguns estão a passar dia 25 com consciência pesada, porque tornaram-se assassinos. Mataram o irmão deles no dia 25. Uns por seguir a orientação do B, outros por seguir a orientação do A. Estamos a tentar descortinar isto. E até vamos pegar aqui um discurso do homem que os senhores chamaram de atrapalhado, do Miguel. Miguel, os senhores chamaram de atrapalhado do Miguel. Vamos trazer aqui um discurso do Miguel que deixou ficar ontem aqui. Ver se faz sentido ou não. Continua aí com a tradução de Venâncio Mondlane, prossiga. E nos termos deste mesmo decreto, este indulto é concedido para algumas pessoas, incluindo alguns que estavam na situação de condenados provenientes da situação jurídica das manifestações. A primeira coisa que eu acho abominável, que eu acho verdadeiramente imbecil, é ainda num decreto presidencial, num decreto presidencial que se pressupõe usar uma linguagem, que é uma linguagem, digamos assim, formal, uma linguagem cuidada, estar ainda a chamar de pessoas condenadas provenientes das manifestações ilegais, violentas e criminosas. A primeira coisa errada no meio disto é que quem considera as manifestações violentas ou ilegais é o Poder Judiciário. Portanto, são os tribunais que têm a competência para dizer se um ato jurídico pode ser considerado como ilegal ou criminoso ou violento. Portanto, a partir do momento em que está a considerar que as manifestações foram ilegais, está a usurpar uma competência que não é do Executivo. Portanto, duas formas de ilegalidade. Primeiro, chegou ao poder e se auto-intitulou presidente de Moçambique de forma ilegítima e ilegal, roubando votos. Ainda como se não bastasse, ainda vem usurpar poderes que são típicos do poder, digamos, do judiciário. Então, esta é a primeira questão que eu queria levantar. Dizer que as manifestações foram ilegais já é ilegal. Dizer que as manifestações foram criminosas já é criminoso. E dizer que as manifestações foram violentas também já é violento. E a primeira questão que vamos aqui abordar hoje, caros amigos, é que no dia 23 de março de 2025, eu tive o primeiro encontro com Daniel Francisco Chapo. E chegamos ao entendimento sobre determinadas matérias. E quem levantou... Em 29 houve um encontro e chegaram num entendimento. Atenção no que diz aqui Venâncio Mondlane. Chegaram ao encontro e houve um entendimento. Pois que tem uma memória de elefante, conforme dizia Ndambi, pode recuar no tempo para se lembrar do barulho que houve. O primeiro encontro que houve entre Venâncio Mondlane não informou a ninguém, ou foi para lá, houve agitação, houve aquela agitação, mas mais tarde, depois houve aquela falácia de que não, houve acordo, não houve acordo. Agora houve entendimento. O que me chama a atenção aqui é no documento que vai aparecer daqui a nada. E temos que chacoatear. Continua aí. A questão ligada às pessoas que estavam detidas ou que tinham sido condenadas no âmbito das manifestações foi exatamente Venâncio Mondlane. Eu é que levantei essas questões. Antes do nosso encontro, eu pedi, naquele
aquele colégio em que nós estávamos, estavam lá os facilitadores. Eu é que solicitei um encontro privado com Daniel Francisco Chapo, porque eu queria colocar as questões fundamentais que me preocupavam em relação ao país. E uma das questões que me preocupava era exatamente as pessoas que estavam detidas. Nós tínhamos mais de 8.000 pessoas detidas em março de 2025 e era preciso criarmos condições para que essas pessoas fossem libertas. Se bem que o objetivo é avançarmos para um processo de reconciliação, de um processo de paz, de perdão. Mais de 8.000 pessoas detidas. Registre essas partes. 8.000 pessoas detidas. Registre esse ponto. Daqui a nada vamos ouvir, vamos saber quantas é que o presidente da República decidiu indultar. Mais de 8.000 pessoas detidas. Avance. Essas questões foram colocadas. Lembro muito bem que Daniel Francisco Chapo foi para a Europa e disse que não teve nenhum acordo, nenhum entendimento com Venâncio. Hoje, caros amigos, hoje é o dia em que eu quero provar que este senhor é desonesto. Quero provar que este senhor faltou à verdade, que este senhor não é íntegro. Porque hoje eu vou pôr este documento disponível para toda a gente. Este documento representa o quê? É a ata do encontro entre Daniel Chapo e Venâncio Mondlane, o primeiro encontro que ocorreu em março deste ano. E vocês vão ler este documento. Este documento vai andar daqui a pouco, quando terminar esta live. Este documento vai estar nas redes sociais para vocês saberem exatamente em detalhes o que é que foi falado no primeiro encontro de março deste ano. E quais são, e quem é que fez as propostas das questões essenciais que deviam ser debatidas naquele encontro. Portanto, aqui temos que parar aqui, vamos entrar em direto. Eu não sei se perceberam. Primeiramente, Venâncio Mondlane disse que houve um entendimento, agora estamos a falar de um acordo. Vamos já... A maçã não é mesmo com entendimento e acordo. Não, são coisas bem diferentes. Um entendimento pode ser informal, pode ser formal. Acordo, ok. Vamos aí entendimento é algo alinhado entre duas pessoas. Acordo, ok. Temos a indicação, vamos entrar em direto agora com o colega, está posicionado. O que está a acontecer? Conte-nos aí, atualize-nos. Nessa altura em que as pessoas estão a procurar de transporte, estão a procurar de um transporte para sair de Maputo, Cabo Delgado, vice-versa, ou outro ponto do país. Temos informações que é um autocarro, uma transportadora que abandonou uma pessoa morta. Conte-nos aí melhor essa história, por favor, caro colega. Ora viva, muito bom dia, Alexandre Massango. Eis que nós respondemos a partir da 7ª Esquadra, mesmo de frente à 7ª Esquadra da cidade de Maputo, geograficamente localizada aqui na Avenida da Zâmbia. O que nos traz para este ponto do país é o caso de um jovem que teria perdido a vida no interior de uma viatura de uma transportadora amplamente conhecida que opera no território nacional de transporte interprovincial. O que sucede é que o mesmo jovem teria perdido a vida no interior desta viatura e os familiares não tiveram a informação antecipadamente de que o mesmo passaria mal. Mas o mais estranho é que o mesmo teria adquirido o bilhete, no entanto, não a partir de forma oficial por parte da transportadora, mas sim, possivelmente, os trabalhadores que estavam de expediente naquele momento é que teriam fornecido o mesmo para que o jovem pudesse viajar em condições não condignas, visto que o mesmo estava, inclusive, em pé. Nós vamos conversar com familiares, vamos ouvir um irmão que vai poder nos dizer quais são os contornos deste mesmo caso, onde é que se encontra o corpo do seu ente querido e o que é que a transportadora alega conjuntamente da esquadra em relação a este mesmo caso. Muito bom dia, está mesmo em direto para o Diário do Povo, Tua TV. Queira, por favor, nos dizer quais são, então, as reais circunstâncias que o levam para esta 7ª Esquadra da cidade de Maputo, cá na Avenida da Zâmbia. Muito bom dia. Bom dia.
Estamos aqui porque tenho o meu irmão que estava a viajar, apanhou o carro Interrios em shopping, destino a Maputo, adquiriu o bilhete por volta das 4 da manhã, é a hora que o carro partiu. Então, depois das 4, voltamos a falar, entre eu e ele, por volta das 7, ele ligou-me, dizendo que estava a sentir dores de estômago e enjoos. Quando eu perguntei para ele o que é que estava acontecendo, ele não sabia dizer de concreto o que é que era. Perguntei se ele estava sentado dignamente ou o quê. Ele disse que não, estou sentado no corredor, na escada, ao lado do motorista. Até disse, se calhar é por aí, por estar sentado aí. Tentar lá beber uma água, um sumo, ver se pode melhorar. Desligamos, passaram minutos depois, 30 minutos, voltou a ligar, estou a passar mal, estou a passar mal. Aquilo deixou uma preocupação conosco. Para saber o que é que está a acontecer mesmo. Tudo bem, passou um tempo, tentamos ligar para ele, por volta das 9, 10 horas. Já não atendia o telefone, não conseguimos falar com eles. Por volta das 11, a companhia entrou em contato com minha mãe, que é o número que ele pôs lá de contato familiar. Eles ligam a dizer que temos um passageiro aqui que deixou esse número e alega que não está a sentir-se bem. Pedimos falar com ele, disseram que não estava bem, estava inconsciente. Isso volta de 11 horas. Então, pedimos à transportadora que levasse ele para o hospital, que era Machixe, onde temos familiares próximos, né? Que era para deixar ele no hospital e familiares podiam dar o procedimento a posterior. Depois de alguns minutos, eles voltam a ligar, a dizer que era longe Machixe, se não havia uma outra maneira de um hospital perto, que eles estavam perto de Vilanculo já. Voltamos a articular as influências, amizades. Conseguimos um amigo que está em Vilanculos. Saiu de Vilanculos, que era para destino a Pambara, porque o carro ia para Maputo, para ir receber ele para o hospital. Esse amigo chegou lá cedo, quando o carro está a passar, que era para deixar ele, o carro não parou. Aliás, não aceitaram que ele subisse no carro, que era para levar ele. Eles só disseram, siga-nos para Vilanculos. Eles rumaram a Vilanculos. Então, aquela pessoa que nós pedimos, um bom samaritano, por acaso nem conhecemos, chegou lá no hospital e foi aconchegar que realmente já não existia nenhum irmão nosso, apenas o corpo dele. Corpo como? Se eles disseram que ele estava bem há pouco tempo. Não. Segundo o balanço dos médicos, né, o diagnóstico, disseram que este indivíduo já não se encontra em vida há mais de 3 horas de tempo. Isso não é uma coisa de agora. Ficamos indignados porque até então, aquela hora das 13, quando esse nosso bom samaritano nos informa da situação, a transportadora não havia nos dito, até hoje, nem nos disseram que ele havia perdido a vida. Eles só fizeram questão de deixar ele pelo meio da estrada e conseguir seguir a viagem deles. E a transportadora se responsabilizou com alguma coisa para trazer o corpo para a cidade de Maputo para ser realizada a cerimônia fúnebre? Até então não, porque quando tentamos conversar com eles para procurar saber primeiro o que aconteceu, a gerência por parte de cá de Maputo, para começar não nos atendeu muito bem, atendeu com muita arrogância. Disse que ele, para poder nos ajudar, tinha que esperar que a tripulação chegasse. Nós chegamos aqui por volta das 16, 17, né? Não, 18. Sim, então tínhamos que esperar eles. Ficamos de ontem até hoje. Cada carro que vinha, nós pensávamos que era aquele carro. Cada carro chegava, então até hoje acabaram chegando. Chegaram eles, então nós, quando estamos ali, estamos a ver que já está a chegar a polícia ali de lado. Se calhar a gerência que informou que há uma confusão, mas nós não íamos para fazer confusão nenhuma. Só queremos um esclarecimento e procurar saber o que é que aconteceu, em que situação deixaram o nosso irmão lá. Hoje, depois de sabermos que realmente ele já não está em vida, ainda ontem procuramos maneiras de como trazer ele para cá. Ligamos para uma funerária. Aliás, pedimos a essa pessoa que está lá para procurar uma funerária lá, que é para trazer ele para cá. Acabou nos dando um orçamento de 60 mil meticais, que era para a transladação do corpo para Maputo. De princípio fomos lá porque vimos que isso é uma responsabilidade da empresa. Porque para começar ele viajou de maneiras
indignas, né, desumanas no corredor, uma pessoa que pagou um bilhete na totalidade e não teve socorro. No momento que ele estava a sentir dores durante a viagem, uma pessoa começou a reclamar de dores às 7. Tivemos relato de passageiros que estiveram no carro que ele foi perder a vida às 10 horas. E nesse percurso na estrada existem vários postos de saúde. A empresa não conseguiu, o motorista não conseguiu parar em nenhum para dar assistência. Quer dizer, já é sabido que o maior valor é a vida. Não conseguiram nem olhar por essa vertente. Então isso deixou-nos muito indignados. Hoje ficamos aqui à espera do gerente, que não veio, que era para ver o que é que podiam fazer. Agora estamos aqui na esquadra, eles já haviam dito que haviam de assumir essa despesa. Acabou chegando um advogado deles, aqui não sei se é advogado ou quem. Dizem que vão ajudar com 10.000 meticais, que é para trazerem o corpo para cá. Então nós agora acabamos de dizer para eles que agradecemos esses 10.000 meticais, né? Deus é grande, nós vamos trazer o nosso irmão, ele vai ser enterrado. E nós rogamos por justiça, né? Pedimos justiça, porque isso é uma coisa que não devia existir, ninguém merece. E acredito que eles também têm famílias, não gostaria que acontecesse com ninguém. E gostaríamos de alguma responsabilização também, para quem de direito nos ajudasse, porque isso são casos que não devem acontecer num país como o nosso, bonito, que está a crescer e tem que crescer. Então, pedimos ajuda, né? A quem de direito possa nos ajudar. Agora queremos aqui abrir um auto contra a empresa, mas agora disseram que não é possível abrirmos aqui, porque isto sucedeu-se em Vilanculos, é lá onde está o corpo. Temos que começar a partir de lá. E até então estamos nesse ponto. Muito bem. Há quantos anos é que o malogrado tinha e havia indícios de que ele era portador de alguma doença crônica que merecia alguma atenção especial? Não, por acaso não. Ele tinha 29 anos, já ia completar 30. Estava a trabalhar na Zambésia, apanhou férias agora. Há 9 meses que ele saiu de Maputo, estava a trabalhar lá numa empresa. Então agora ele vinha para gozar as férias porque os filhos vivem cá, a família vive cá. Ele estava simplesmente de trabalho lá, agora vinha gozar as férias. Na verdade, ele, quando abriram as coisas dele, não apanharam nenhum medicamento, nem o paracetamol. O próprio motorista fez uma reportagem para uma televisão a dizer que ele mesmo sentou com o meu irmão, conversaram e não havia sinais de nenhuma doença e não havia nenhum, quer dizer, estava bem ele. É isso até então que nós sabemos. Mesmo durante a viagem falamos, conversamos. E, pá, então é triste, né? Muito bem, o jovem estava bem, segundo o que diz o motorista. No entanto, há informações de que teria sido prestado primeiros socorros para mudar ou contornar essa situação, porque, como relatou, ele afirmou que se sentia mal. Não há nenhum relato de nenhum primeiro socorro, porque para prestar primeiros socorros tinha que entrar a um posto de saúde ou um hospital. Não fizeram isso. A única coisa que o motorista diz é que ele há um momento que pediu para descer do carro e desceu, começou a reclamar de dores de estômago. É esta hora que ele diz que já ele decidiu que tinha que ir para um hospital próximo, que dali onde ele estava, o hospital próximo seria Vilanculos. Mas ele, em comunicação conosco, não havia nos dito que está a levar ele para o hospital de Vilanculos. Em comunicação conosco, ele dizia que ia deixar ele com esta pessoa que nós mandamos ir para Pambara. Mas chegado em Pambara, ele desviou, foi direto para o hospital, porque ele já sabia que o nosso irmão já havia perdido a vida. E ele, como não queria problemas por ter carregado ele no corredor, acabou deixando, porque a polícia do centro é diferente do sul. Aqui no sul, quando a pessoa está nesses autocarros, a polícia sobe no carro, pergunta às pessoas como é que estão a viajar e provavelmente havia de ver o corpo. Há passageiros que dizem que há controles que ele passou. Enquanto ele já não estava em vida, o motorista a relatar que estamos a viajar com alguém gravemente doente, quando ele já tinha conhecimento de que ele já não estava em vida. Disse antes que o malogrado teria viajado em circunstâncias não dignas, isto é, basicamente em pé ou assentado, não tinha um assento para ele. Em que circunstâncias é que o bilhete foi adquirido e por que é que o patronato não diz nada em relação a isso? Até então o patronato não sabia, porque eles aqui vieram aqui à esquadra com advogados, não sei o que eram advogados, e vieram aí a dizer que eles tinham certas, quer dizer, tinham um molde das coisas do jeito que eles seguem. Mas eu, quando disse a ele que o senhor sabe que este nosso irmão viajou no corredor, ele não sabia.
esse era um negócio entre o motorista e o cobrador. Ele não sabia. Muito bem, e agora, a esta altura, o que é que o patronato diz no que diz respeito à responsabilização, tanto por levar o corpo para a cidade de Maputo, para que seja realizado o enterro, como também a responsabilização para os trabalhadores que estavam a operar naquele mesmo dia? Até então, o patronato diz que vai ajudar com 10.000 meticais e que não há responsabilização que eles podem fazer, não vão se responsabilizar de nada. O que podem fazer é ajudar com 10.000 meticais, porque isto não é um caso deles atropelarem, nem o carro acidentou, é o que ele disse, segundo as palavras do motorista, né? Muito bem. Muitíssimo obrigado, caríssimo. Falamos, Massango, com o irmão da vítima que teria perdido a vida, então, no interior desta mesma viatura pesada de transporte de passageiros com destino à cidade de Maputo. Ele saía de Inshop Vilanculos para Maputo passar então as festividades, tanto do Natal como também da passagem de ano. No entanto, não teria chegado cá, pelo menos com vida, e o seu corpo permanece ainda no Centro de Saúde de Vilanculos, sem nenhum esclarecimento sobre as causas da morte, pois a autópsia Massango ainda não foi realizada e a família aguarda não apenas o resultado deste mesmo processo, como também informações sobre como é que o jovem teria perdido a vida, o que é que o patronato poderá fazer desta empresa para responsabilizar então os trabalhadores que estiveram a operar naquele mesmo momento. Nós vamos poder voltar em algum outro momento com mais informações em relação a este caso, caso então assim se justifique. Informamos que estamos a encerrar e estamos cá diante da 7ª esquadra da cidade de Maputo, Avenida da Zâmbia, e a família, como bem mencionou, pretendia justamente garantir que houvesse responsabilização por parte desta empresa. Massango, nós prometemos voltar nos próximos blocos noticiosos com mais informações. Uma reportagem de Carlos Josias, Luís Belize para a Tua TV. Luís, por nos atualizar, nossas sentidas condolências à família lutada, mas este é um caso caricato, bem caricato, porque a pessoa apanhou o autocarro de uma forma ilícita. Os autocarros, há algum lugar onde você paga o bilhete que vê lá nome, número, tudo aquilo que identifica que você é alguém que seguiu as vias legais para adquirir aquele bilhete. O irmão nosso perdeu a vida, creio que não pagou o bilhete, deu dinheiro ao motorista. Foi um acordo entre ele e o motorista. Creio que se calhar pagou um valor baixo comparativamente com o do bilhete. Razão pela qual não tinha assento. A transportadora sabia que estou a carregar, por exemplo, 20 pessoas. Tenho responsabilidades, deveres e obrigações para com as 20 pessoas. Agora, aparece mais uma pessoa no meio, que o acordo era entre ele e o motorista. Perde a vida durante o percurso. A pergunta que colocamos é: a transportadora deve ser responsabilizada por isso ou não? E 2, a cada viagem, geralmente pedem um contato da pessoa, pedem alguns dados básicos. Se porventura tivesse ali ocorrido um acidente, e não que nós queiramos, tivesse carbonizado todos os corpos, não se saberia que estava ali um João, porque no banco de dados da transportadora só estão aqueles 20. Então, irmãos, gostamos de pagar pouco, sim, temos que ter muito cuidado nessa perspectiva. Agora, a transportadora diz que não. Eu não vou pagar. Não vamos nos responsabilizar por isto. Este é o pensamento da transportadora. É complicado. Temos que ter aqui um advogado. Mas também posso dar uma outra vertente, se me permitirem. O motorista estava sob tutela, sob responsabilidade da transportadora. Se os senhores transportadores não são capazes de educar os vossos motoristas, porque é o vosso dever educar os vossos motoristas a não aceitarem sopinhas, não aceitarem que pessoas entrem pela porta de cavalo. Logo, aquelas pessoas estão dentro do carro.
estão a ser transportados pelo vosso motorista, no vosso carro. Oxalá que quem é de direito possa estudar esse caso. Acreditamos que este assunto poderá se debater com mais garra por quem conhece a lei, porque é um cenário meio carcado, onde o transportador diz não vamos responsabilizar, porque nós não temos nenhuma relação com o cidadão, nem sabemos que está aqui. Em contrapartida, o cidadão estava no carro deles. Morreu no carro deles. Será que a responsabilidade deve ser do motorista simplesmente? Deve ser também da transportadora? Ou deve ser com participar também com a família ou familiares da vítima? Porque a vítima, em algum momento também, lesou a transportadora. Subiu aquele carro, não quis pagar o valor exigido pela transportadora. É uma série aqui de situações nesta reportagem. E o Luís, obrigado por nos trazer esse apontamento. Esperamos ter mais dados. Ok, voltando ao nosso assunto. Eu dizia que o Venâncio Bilamondiano nos traz aqui duas palavras. Parecem idênticas, mas são diferentes. Ele diz lá mais adiante que houve um acordo. Discutiu-se muito, Chapo disse que nunca houve acordo entre os dois. Lembram-se, né? Daniel Chapo disse aqui nunca houve acordo entre o Venâncio Mondlane e Venâncio Mondlane, de pés juntos, dizia que houve acordo. Nós gritávamos que precisávamos do Severino Nguenha, etc, para discutirmos aqui. Mas no início desta sua intervenção, Venâncio Mondlane disse que houve um entendimento entre Chapo e ele. Agora, entendimento e acordo são coisas distintas. Peso e demora parecem idênticas. O entendimento pode ser informal. Entendimento significa dizer que nós temos alguma ideia, discutimos alguma coisa e chegamos a uma conclusão. Estamos alinhados nisto aqui. Isso é entendimento. E muitas vezes não tem nenhum valor legal. Não há nada de lei que obrigue nesse entendimento que tivemos. Sim, discutimos 1 mais 1 é igual a 2. É igual a 2, é igual a 2. Eu não é igual a 1,5, é igual a 2. No final percebemos que é igual a 2. Passivo. Terminou aí mesmo. Acordo não. Acordo muitas vezes é formal, é documentado e tem valor legal. Então, Venâncio aqui na sua explanação deixou-me meio que complicado sobre o entendimento ou acordo. Mas o quê? Mais em diante ele avança, diz que houve um acordo e tem documento. E diz que agora quer tirar o documento para provar que Chapo não tem palavra. Faça isso, eu me pergunto. Por que agora o documento saiu? E não saiu naquela altura que estava quente o debate sobre este assunto? Está bem, passivo, decidiu tirar agora. Então vamos ver, vamos aqui tentar acompanhar o documento para ver se bate alguma coisa. Vamos mandar parar se for necessário. E depois vamos ouvir do Daniel Chapo. Carrega aí, prossiga aí, valeu, Cleiton. Vocês vão encontrar todos os... Venâncio diz que vamos encontrar tudo naquele documento. Atenção, Moçambique, internautas. Por favor, é dia 25 hoje sim, mas eu quero discutir Moçambique, irmãos. Se nós não chacotearmos este assunto, vamos estar perdidos aqui. Vamos ser puxados à esquerda, à direita. Do mesmo jeito como chacoteamos quando o Chapo teria falado de chorar sangue. Do mesmo jeito como chacoteamos cada intervenção do Daniel Chapo, vamos chacotear também a intervenção de Venâncio Mondlane, do Sufo, do Lutero, do Forquilha, de todos os políticos. Porque esses todos os políticos têm seguidores, movem massas. Há pessoas que com olhos fechados seguem-nos. E eles têm poder de dizer, vamos fazer isto, vocês fazem. Não vamos fazer, vocês não fazem. Então, queremos que vocês tenham aqui uma ideia própria, uma visão própria. Queremos que os senhores direcionem os políticos. Se são da esquerda, direciona a esquerda. Se são da direita, direciona a direita. Que ganhem uma consciência política. Razão pela qual no dia 25, ao invés de estarmos na rua neste momento, a trazer panela, fogão,
vermelho, branco. Estamos a trazer um assunto de Moçambique. Estamos a trazer a política que move Moçambique. Continua aí. Porque hoje eu vou pôr este documento disponível para toda a gente. Este documento representa o quê? É a ata do encontro entre Daniel Chapo e Venâncio Mondlane, o primeiro encontro que ocorreu em março deste ano. E vocês vão ler este documento. Este documento vai andar daqui a pouco, quando terminar esta live. Este documento vai estar nas redes sociais para vocês saberem exatamente em detalhes o que é que foi falado no primeiro encontro de março deste ano. E quais são, e quem é que fez as propostas das questões essenciais que deviam ser debatidas naquele encontro. Portanto, aqui vocês vão encontrar todos os detalhes sobre isso. Eu vou ler algumas questões muito simples, né? Só para vocês terem aqui noção. Vou ler aqui um parágrafo, na página 3. Portanto, eles que venham dizer se este documento é falso ou não. Na página 3 eu vou ler aqui a parte que eu estou a falar sobre os detidos. Vem aqui. O segundo entendimento tinha a ver com a soltura dos detidos no âmbito das manifestações. Que, segundo o engenheiro Venâncio Mondlane, há uma quantidade incomensurável de cidadãos detidos desde o início das manifestações aos 21 dias do mês de outubro do ano 2024, prefazendo mais de 4 meses, o que é demasiado injusto. Nessa altura era 4 meses. Hoje, desde a altura em que essas pessoas foram detidas, sabemos que passam praticamente quase 1 ano e 2 meses. O doutor Chapo concordou, atenção, escutem bem isto, você que está em casa, abre muito bem os teus ouvidos, abre bem os teus ouvidos, arregala bem os teus olhos. O doutor Chapo concordou com a soltura dos detidos. Claro que, embora introduzisse que haveria um planejamento e decisão caso a caso e que também aguardaria que a Assembleia da República aprovasse o pedido de transformação dos termos de referência lá depositados em lei, tal que incorpora direta a diretiva de indulto e amnistia, dos quais detidos poderão delas beneficiar. Portanto, a questão do indulto e amnistia. Isto é que foi falado no primeiro encontro que nós tivemos em março de 2025. Houve entendimento. E atenção, estas palavras que estou aqui a dizer, foi o próprio Daniel Francisco Chapo que fez o resumo do encontro que eu tive com ele perante os facilitadores. Portanto, nós tivemos um entendimento que as pessoas que tinham sido detidas durante o período das manifestações, elas deviam ser libertadas. Aquelas que já tinham sido condenadas tinham que beneficiar do indulto, aquelas que não tinham passado ainda por um julgamento podiam beneficiar da amnistia. Isto é que foi falado. Eu vou partilhar esta ata, que é para vocês lerem esta ata, e se eles acharem que esta ata não é verdadeira, então que deem a ata verdadeira ou original, que é um documento que eles nunca quiseram assinar, porque exatamente não queriam assumir este compromisso público, apesar de que durante o encontro assumiram que era este entendimento que nós chegamos. E hoje, das 700 pessoas beneficiárias do tal indulto, olhando para aquele decreto, são 22 pessoas apenas provenientes das manifestações. Estamos a falar, nós desde março deste ano até dezembro, estamos a falar de 9 meses, nunca se enviou a proposta da lei da amnistia para a Assembleia da República, que era para abranger a todos. Então, esta medida que ele falou na comunicação à nação é uma medida, sobre o inglês ver, é uma medida, até certo ponto, propagandística. Nunca se viu a proposta da lei da amnistia. Mas,
quando foi a situação da reforma fiscal, tributária, foi de caráter urgente para a Assembleia da República. Quando se tratava de propostas sobre dinheiro, pagamento de imposto, foi de caráter urgente. Segundo Mondlane, esta aqui da amnistia nunca, disse nunca. Mas, mais uma vez, nos faz confusão aqui entre acordo e o outro termo que usa ali. Mas continuemos, vamos a isso. É uma medida mascarada, é apenas uma maquilhagem de um desejo pura e simplesmente de continuar a manter as pessoas detidas ilegalmente. Isto que fique claro que não foi nenhuma generosidade, que não foi nenhum favor, apenas há um desejo de manter as pessoas detidas ilegalmente. Que isso fique claro para todos os moçambicanos. E atenção a uma coisa. Segundo os dados oficiais da plataforma Decide, da MAC, que são os advogados cristãos, nós tínhamos em Moçambique até novembro de 2025, nós tínhamos em Moçambique o número total das pessoas detidas, 2.740. No início do processo, eram 7.200 pessoas detidas quando iniciaram as manifestações. E o conjunto de pessoas que foram soltas foi graças ao trabalho da Ordem dos Advogados, graças ao trabalho dos advogados cristãos, graças ao trabalho da plataforma Decide e tantas outras organizações da sociedade civil que contribuíram para essas pessoas soltarem. Hoje, temos então em média um pouco mais de 3.000 pessoas que ainda se encontram detidas. Temos cerca de 3.000 pessoas que se encontram detidas hoje. Então, só são 22 pessoas soltas e temos, se olharmos muito bem para aquele decreto presidencial, vamos ver que temos pessoas que foram soltas ou que são beneficiárias do indulto, pessoas cujos processos deram entrada antes das manifestações. Portanto, que não tem nada a ver com as manifestações. Temos pessoas que deram entrada aos processos depois das manifestações. Temos casos de pessoas condenadas em setembro de 2025 que estão a ser soltas. E temos muitos casos de pessoas relativas às manifestações que correspondem, que satisfazem todos os termos de referência deste decreto, mas que ainda continuam detidas. Exemplos. Em Manica, na Cabeça do Velho, este ano foi comprovado que tem 8 pessoas detidas nas manifestações que foram condenadas entre 2 a 11 anos de cadeia e que ainda continuam detidas e não foram beneficiárias deste decreto. Não é o único caso. Temos na Maputo cidade, Maputo província, muitas pessoas que foram condenadas e que não estão integradas ou não foram contempladas por este decreto. Então temos muita gente condenada que ainda continua na cadeia mesmo depois deste indulto. Significa que este indulto é um indulto pura e simplesmente propagandístico, é uma propaganda política barata, é uma propaganda política desonesta, tendo neste momento moçambicanos que continuam detidos. Nós temos na Zambésia muita gente que foi condenada e que não está contemplada aqui. Temos muitos moçambicanos nessa situação. E mais grave é, passado 8 meses, não ter ainda submetido a Assembleia da República à lei da amnistia. Portanto, isto que os moçambicanos compreendam, que o desejo profundo deste senhor, que está a ocupar o cargo de Presidente da República de forma ilegítima, ilegal, com base no roubo, o que ele está a fazer é uma agenda subversiva de manter as pessoas detidas ilegalmente. E mais, eu acho que era importante aqui nós analisarmos uma coisa. Como é que é possível nós ainda termos cerca de 3.000 pessoas detidas
que estão há 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses na cadeia, e significa que se só saíram 22, significa que o resto das pessoas estão detidas sem nenhum processo, sem formalização da sua prisão. Logo, processos ilegais. Logo, este decreto veio a legitimar, veio a chancelar as prisões ilegais de quase 3 mil pessoas. Prisões ilegais. Então, este decreto legitima isso. Esse decreto carimba isso. Temos mais de 3 mil pessoas detidas ilegalmente. Então estão a perceber agora o que é ilegal, o que é criminoso, o que é violento. As manifestações, eu já tinha dito, em Massinga, elas foram de direito, elas foram legítimas, elas foram constitucionais. O que aconteceu é que estas manifestações foram ilegal, violenta e criminosamente reprimidas pela Frelimo por ordens de um regime que foi rejeitado pelo povo. Um partido que foi rejeitado nas urnas é o mesmo partido que mandou reprimir de forma ilegal, violenta e criminosamente as manifestações que eram legítimas, que eram legais, que eram constitucionais, que eram de direito, que eram justificáveis. Esta que é a grande questão. Caros amigos, nós temos ali pessoas, nessas 700 pessoas beneficiárias do indulto, temos pessoas que estão a ser soltas que praticaram burlas. Pessoas que praticaram crime do uso de documentos falsos. E a gente já sabe quem são. Pessoas que cometeram furto agravado, roubo agravado, roubo qualificado. Nhonguistas estão lá, que estão a ser soltos. E estes jovens que estavam a reivindicar um direito, que é votamos e nós queremos que o nosso voto seja tomado de forma justa, são estes jovens. Uns foram assassinados, outros baleados, muitos detidos. E destes detidos continuam detidos até hoje. Portanto, era isto que nós queríamos que vocês compreendessem. Como é que eu posso resumir isto? Resumo que é o seguinte: das 700 pessoas beneficiárias do indulto, só 22 é que foram detidas no âmbito das manifestações. E temos muitas pessoas que foram detidas. Das 700 indultadas, só 22 pessoas. Dos cerca de 8 mil moçambicanos detidos nas manifestações, conforme dizia Mondlane, 22 pessoas é que vão para casa. Calculem para mim aí, 700 menos 22. Calcula aí, GG, Mick, Henrique, no Facebook. Deles a linha Facebook, quero falar com os trastadores agora. Calcula aí, digam quanto é que fica. 700 menos 22. Preparem aí as linhas. Preparem vosso crédito. Quero falar convosco. Quero ouvir aqui, quero beber de vocês. Quanto é que acham? Qual é a lógica? Quantos é que ficam? Estão-me a dizer 700 pessoas, 22 são as que estiveram envolvidas nas manifestações. O resto estão envolvidos em crimes complexos. Burla, roubo, assalto, etc. E ainda não se propôs a retirada desses homens da cadeia. Partindo do princípio que um detido, se mora numa traiçoa, são 150 mil meticais por ano que se gasta em termos de alimentação dele ali, comida, por cada cidadão. 150 mil.
678, diz Joaquim. João diz Massango. Ok? A tela cheia do Facebook. Deixa-me discutir um bocadinho com o que está no Facebook. Deixa-me ver aqui. Aumente-me o retorno, faz favor. Mano Massango, que foi, disse que nós não temos as nossas próprias ideias. Entendimento ou acordo. O importante é que o nosso, ok? O Eiton diz, boa tarde, Massango, Feliz Natal. Entendimento ou acordo. Facebook, qual é a vossa visão? Sobre o que o Venâncio falou aqui. Sobre o número também das pessoas que vão ser indultadas. Agora, Clayton, dê-me a última parte do documento que o Venâncio trazia na mão. Tela cheia. Que era a última parte do documento que o Venâncio trazia na mão. O que me chama a atenção nesse documento, Venâncio diz que o que vem aqui, Chapo está a par, o Presidente da República sabe disso, afirma um bocadinho o retorno, está a par disto, sabe disto, é o que foi acordado, aliás, é o fruto do entendimento dos dois, me perdi nessa parte, acordado o entendimento, e disse, se quiser rebater, pode rebater, que trago alguma coisa contrária a essa. Mas o que me chama a atenção nesse documento é que aqui estão alguns nomes. Lista de assinaturas da ata do encontro. Eu não sei se estou equivocado, mas devia aparecer ali uma assinatura com a caneta. Usar o termo terra a terra. Devia haver ali o nome do povo Venâncio Mondlane, por debaixo do... Ali no Daniel Chapo também devia aparecer a assinatura do Daniel Chapo. Doutor Estilo de Salema, devia aparecer a assinatura de Estilo de Salema. Devia aparecer essa mão da sua também, do Nistivan. Vamos para a segunda página. Qual é a outra página que temos aí? Quero o nome de todos que estiveram lá. Esse é o quarto. Quero os outros cidadãos. Doutor Mutola, devia aparecer a assinatura dele também. Ou é assim? Ajudem-me, faz favor, internautas. Ajudem-me, transmissores. Estão aqui nomes dos que estiveram e ficaram no silêncio, não disseram nada da altura. Dr. Luiz Bernardo, Omano. Dr. Severino Nguenha. Dr. Oscar Monteiro. Dr. Carlos Martins. Dr. Narciso Matos. Dr. Tera. Dr. Tomás Timbani. Estão aqui 12 senhores, excepto o Venâncio e o próprio Daniel Francisco Chapo. Estamos a dizer 10 moçambicanos. Esperamos que um desses 10 moçambicanos, ou 3 deles, reajam ao que Venâncio Mondlane disse ali. Vocês estiveram lá.